Olá, esse é o canal Ensino Religioso Fundamental. Nós continuamos com a nossa série de aulas e nós estamos na aula 7, Ensino Religioso, nono ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Patrick e o tema de hoje é Política e Religião no Brasil. Então vamos lá trabalhar esse assunto. É um assunto às vezes polêmico, mas que é necessário trabalhar. Religião e política, conceitos básicos. Religião está ligado à fé, às crenças e às práticas espirituais das pessoas. Aquilo que liga ao divino, ao transcendente, a Deus. Política trata da organização da sociedade e das decisões do Estado, seja o Estado municipal, estadual, federal. Então, são decisões tanto a nível econômicas, a nível política, que são decididas. Então, existe uma diferença básica entre religião e política. No Brasil, esses dois campos sempre tiveram relação histórica, porém, cada um tem funções diferentes. Entender essa diferença ajuda a compreender os debates atuais. Então, política e religião. A herança histórica no Brasil. Desde o período colonial, o catolicismo teve forte influência na política brasileira. A Igreja Católica esteve ligada ao Estado por muitos anos. A gente pode dizer que a Igreja Católica ela esteve totalmente ligada ao Estado desde o fim do Império. Se não me engano, 1880. Desculpa a data, eu esqueci, entendeu? Mas até desde a colonização da época de 1500, até o povoamento, a Igreja Católica ela era a soberana aqui no Brasil, entendeu? O catolicismo, inclusive, era praticado como algo do Estado, tá bom? Então isso durou até o início da República. O início, tipo assim, terminou na República. Mas a gente pode dizer ainda que até no início da República a Igreja Católica teve muita influência dentro da política. Gente, até hoje tem, entendeu? Claro que diminuiu, porque também os evangélicos cresceram, né, em proporção, e também eles têm uma influência grande agora no Brasil. A Igreja Católica estava ligada ao Estado por muitos anos, e isso influenciou leis, costumes e valores sociais. Por exemplo, quantos feriados a gente tem aí que são dias de santo, dia de Nossa Senhora Aparecida, Sexta-feira Santa, Natal, dia de santo, às vezes da cidade, entendeu? Por exemplo, aqui na minha cidade, aqui, por exemplo, tem o dia da Nossa Senhora da Conceição, né? Aqui também tem o dia de São Sebastião, né? Então, são feriados municipais ligados a um santo. Então, gente, com o tempo o Brasil passou por mudanças, a diversidade religiosa aumentou, alterando essa relação. Isso aí a gente pode, né? Uma época imperial. O Estado laico. O Brasil é um Estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial. Na época do Império possuía. A religião oficial do Império era o catolicismo romano. Tá? Então, com a República, com a República, o Brasil então não possui mais uma religião oficial. Isso significa que o governo deve respeitar todas as crenças. O Estado não pode favorecer nem prejudicar nenhuma religião. A laicidade garante liberdade religiosa. Esse princípio está na Constituição Federal. Estado laico, sua religião não é nossa lei. Então, gente, por quê? O Estado é laico, ele não tem uma religião oficial, porque a questão, né, o entendimento de muitos é que a religião é algo de foro íntimo, aqui é uma decisão pessoal ou familiar, e ela não pode estar baseada em decisões políticas, porque dentro da sociedade existem vários grupos de pessoas, entendeu? Pessoas diferentes, pessoas que têm religiões diferentes, que têm pensamentos diferentes. Ok? Liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um direito garantido a todos os brasileiros. Cada pessoa pode escolher sua religião ou não ter nenhuma. O Estado deve proteger esse direito.
Ninguém pode ser discriminado por sua fé. Esse direito é fundamental para a convivência democrática. Tá? Além de dizer, eu tenho que dizer que a intolerância religiosa, a gente vai falar mais para frente, ela é crime, tá? E isso não ajuda a democracia. Ok? Então cada pessoa é livre para escolher sua religião ou para não escolher nenhuma. Liberdade religiosa, um direito de todos. A presença da religião na política atual. Hoje, muitos políticos se identificam com religiões específicas. Bancadas religiosas atuam no Congresso Nacional. Elas defendem valores morais baseados na fé. Isso gera debates na sociedade. É importante que essas ações respeitem a Constituição. Então, gente, aqui no Brasil tem muito forte, por exemplo, existe a bancada evangélica, são pessoas que inclusive, quando estão fazendo campanha, elas se declaram evangélicas, alguns têm cargos, alguns são bispos, pastores, reverendo, padre também, né? Porque também tem a bancada católica, né? Não tão destacada, mas tem também, sim, mas principalmente ligada à igreja católica mais conservadora. Ok? Então, gente, no Brasil, a maioria desses políticos se identificam como cristãos, né? Essas bancadas evangélicas, cristãs ou católicas. Aqui eu particularmente, eu nunca vi alguém falar, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou muçulmano, entendeu? Eu vote num candidato muçulmano. Então, é uma coisa que eu particularmente nunca presenciei, entendeu? Quem sabe lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, que tem uma comunidade muçulmana muito grande, assim, significativa, né? Quem sabe lá, às vezes, algum candidato para vereador ou prefeito pode usar esse slogan, olha, eu sou muçulmano, né, e vou defender a comunidade muçulmana aqui em Foz do Iguaçu. Eu não sei se tem isso, viu, gente? Eu desconheço. Só sei, o único dado que eu sei é que existe uma comunidade de muçulmanos em Foz do Iguaçu, no Paraná, tá? Mas aqui no Brasil, a maioria são candidatos que se declaram cristãos. Ok? A gente vê aí algum momento de oração, a gente vê aí, ó, esse pastor que está sempre com essa Bíblia na mão, entendeu? Não sei o nome dele. Ok? Religião e campanhas eleitorais. A religião aparece com frequência em campanhas eleitorais. Candidatos usam símbolos religiosos e discursos de fé. Isso pode atrair eleitores que compartilham das mesmas crenças. No entanto, é preciso cuidado para não manipular a fé das pessoas. A Justiça Eleitoral estabelece limites para isso. Gente, mesmo a Justiça Eleitoral estabelecendo limites, existe aí muitas campanhas eleitorais que se baseiam em igrejas, em religião, né, que eles não se importam com o que a Justiça Eleitoral fala, não. A gente vê, eu já presenciei, muita gente já presenciou, né, por exemplo, pessoas, lideranças religiosas pedindo voto, né, pedindo voto para candidato tal, seja para prefeito, seja governador, presidente. É uma coisa comum, meio que comum, né, aqui no Brasil, que muita gente aceita. Tá certo? Mas isso aí tem que ter um limite, né, gente? Aqui a gente vê uma campanha aqui de um pastor Lilo, não conheço, entendeu? Mas provavelmente ele está numa igreja. Aqui esse símbolo aqui parece ser de uma igreja evangélica pentecostal, entendeu? Então, muitas pessoas usam, né, às vezes, encontros religiosos para pedir voto. Entendeu? Isso aí, claro que vai do bom senso, da liberdade que cada religião, cada igreja dá. Tá certo? Conflitos e debates sociais. A relação entre política e religião gera debates sobre temas como direitos humanos, família e educação, dentre outros, tá? Diferentes religiões têm opiniões variadas. Esses conflitos fazem parte da democracia. O diálogo é essencial para evitar intolerância. O respeito às diferenças deve prevalecer.
Claro que existem outros temas mais polêmicos, né? Então, gente, que aí não cabe aqui eu citar, né? Mas assim, existem vários temas polêmicos, que acabam sendo tabus, que muita gente usa aquilo, olha, não vote no candidato tal porque ele defende tal ação, entendeu? Coisa, por eu estou falando de uma coisa que muita gente condena, tá? Ah, vote nesse candidato que ele é contra isso, ok? Então, a gente tem que falar que esses conflitos existem, mas o diálogo é essencial para evitar intolerância. O respeito às diferenças deve prevalecer. Falar, ouvir e discordar com respeito, né? Vamos ter uma cultura de diálogo. Intolerância religiosa na política. Quando a religião é usada para atacar outras crenças, surge a intolerância. E isso pode acontecer em discursos políticos. Tal prática fere a liberdade religiosa. O Estado deve combater esse tipo de atitude. Por exemplo, vou falar um caso clássico que acontece muito. Ah, não vote nesse partido tal porque é um bando de ateu. Né? Ateu são as pessoas que não acreditam em Deus ou são agnósticos. Você vai votar em ateu que não tem crença em Deus? Então, mas, gente, por exemplo, a pessoa que tem essa ideia, que tem essa decisão de ser ateu, agnóstico, né? Agnóstico é aquela pessoa que não, ela meio que tem uma dúvida, né? Mas ela mais não acredita do que acredita, entendeu? Mas a pessoa tem o direito constitucional também de não ter religião nenhuma, entendeu? Então muita gente usa disso também. Igual está falando aqui, tal prática fere a liberdade religiosa. O Estado deve combater esse tipo de atitude. A política deve promover inclusão, não a exclusão, ok? E também, às vezes, de outras religiões, principalmente, tem gente que ataca aí, às vezes, diretamente, muitas religiões, principalmente as de matriz africana, né? A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda e tantas outras, né, que existem aqui no Brasil. Existe aí também uma perseguição, né? E infelizmente, gente, eu vou dizer para vocês, né? E o grupo que infelizmente mais pratica esse tipo de intolerância é o grupo cristão, sejam eles evangélicos ou católicos, tá bom? Não deveria isso acontecer, tá certo? Mas infelizmente a intolerância religiosa acontece aqui no Brasil, sim. Tá? Intolerância religiosa. Então, aqui a gente está falando de tolerância política, né? E impactos na sociedade. Equilíbrio entre fé e democracia. A fé é importante para muitas pessoas, inclusive na política. Gente, ter fé é algo que muita gente acredita, né? Dá o seu valor, coloca muito sentido na vida sobre isso. Né? A pessoa não vai numa igreja, numa religião à toa. A pessoa está indo lá porque ela acredita, ela tem confiança que aquele culto, aquele lugar, aquelas lideranças religiosas vão fazer um bem para a sua vida. Entendeu? Por isso que às vezes é complicado a gente misturar a religião, porque a pessoa vai numa igreja, frequenta uma religião, esperando, muitas das vezes, um contato, uma espiritualidade. E ficar promovendo partidarismo, gente, falar de política é normal, tá? Falar de política, dos problemas sociais, na minha visão, eu acredito que todas as religiões devem fazer isso aí. Mas agora você usar a religião para beneficiar tal candidato ou desprestigiar outro candidato porque ele discorda de você, é complicado. Eu acho muito complicado, né? Porém, as decisões do Estado devem atender toda a população, tá vendo? Tem que atender tudo, todo mundo. O equilíbrio entre religião e política é fundamental. Respeitar a laicidade fortalece a democracia. Assim, todos podem conviver com dignidade e liberdade. O importante, gente, é o respeito, cada um respeita um ao outro, para isso, para que a gente tenha essas duas palavrinhas, dignidade e liberdade. Fé e democracia, o cuidado com a nossa casa comum.
É a nossa casa comum, gente, é o nosso planeta, né? No final, sendo você ateu, católico, evangélico, budista, espírita, no final todos nós moramos num lugar comum, seja a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, tá ok? Todo mundo, seja de que religião for, tem que cuidar bem desse lugar, não é verdade? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau para vocês.